FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7:01. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia a você que acompanha o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva isolada. A temperatura máxima atinge os 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, nova tragédia, velhos erros, obras irregulares podem ter causado desabamento. Folha de São Paulo, reforma pode ter derrubado prédios no Rio. Mortos são 5. O estado de São Paulo, desabamento no Rio mata e deixa desaparecidos. Correio Brasiliense, Rio de Angústias. Enquanto os bombeiros procuravam vítimas sob toneladas de escombros, as autoridades e a população do Rio de Janeiro buscavam explicações. Valor econômico. Fundos driblaram queda da bolsa e ainda bateram o CDI. Estado de Minas, escombros e mortes no Rio. Bombeiros atravessam a segunda madrugada em busca de vítimas. Jornal do Comércio, é imposto de mais e benefício de menos. Pesquisa feita em 30 países deixa o Brasil na pior colocação. 0 hora, vazamento mobiliza operação no litoral. Brasil Econômico, Banco Central surpreende ao revelar na ata do Copom que busca juro de 1 dígito. Brasil Econômico, Banco Central surpreende ao revelar na ata do Copom que busca o juro de 1 dígito. O Popular, onde estacionar? Déficit de vagas para carros no centro de Goiânia passa de 1.000. Diário da Manhã, craque, 90% dos brasileiros apoiam internação forçada de dependentes. Vamos saber os assuntos que movimentam nossas equipes de reportagem nesta sexta-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Olha, daqui a pouco, às 9 horas da manhã, a Agência Goiana do Sistema de Execução Penal, a AGCEP, realiza a distribuição, na indústria do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, a solenidade de entrega de 1.000 cadeiras de rodas às organizações da Organização das Voluntárias de Goiás. A produção das cadeiras foi feita dentro da indústria, envolve mão de obra de detentos do regime fechado da penitenciária Coronel Odenir Guimarães, contratados pelo Estado para as atividades de produção no sistema prisional. Os internos recebem um salário mínimo pelo trabalho, além de remissão da pena, 1 dia a menos no cumprimento da pena para cada 3 dias trabalhados. E a Secretaria de Saúde promove hoje, daqui a pouco, às 8h30 da manhã, uma campanha contra a hanseníase, em razão do Dia Mundial de Luta contra a Hanseníase. A abertura acontece na Galeria Fama, no setor Fama, e com a presença de gestores da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. O objetivo é sensibilizar, informar e orientar a população sobre os sinais e sintomas da doença. Então é isso, Gil. E lembrando que no ano passado foram diagnosticados 2.102 casos da doença, proporção de 35 para cada 100 mil habitantes no estado. Dos casos detectados, em média 83% são curados, seguindo o parâmetro considerado bom pela Organização Mundial da Saúde. Então é isso, esses são os nossos destaques de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos, e você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h06. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás.
O Tribunal Regional Eleitoral aceitou a ação do Ministério Público Eleitoral e puniu um doador da campanha à reeleição da senadora Lúcia Vânia. Em 2010, o cidadão José Garibaldi Neim doou R$3.000 para a campanha da senadora. Apesar do valor baixo, a quantia representa mais de 10% do rendimento de Neim, que foi declarado à Receita Federal de R$ 17.200. Os 10% correspondem ao limite legal para a pessoa física fazer doação. José Garibaldi questionou a legalidade da prova na ação, alegando que quebraram seu sigilo fiscal. Mas o TRE entendeu que não houve quebra de privacidade. José Garibaldi acabou sendo multado em R$ 6.400, o que representa 5 vezes o valor excedido ao limite, que poderia ter doado para a senadora. Mas o tribunal não acatou o pedido para tornar o doador inelegível. E por decisão do juiz Ayrton Fernandes de Campos, o Tribunal Regional Eleitoral também mandou para o arquivo a representação protocolada pelo PMDB no final do ano passado, solicitando a cassação do mandato do deputado Francisco Júnior. Ele deixou o partido para se filiar ao PSD, a nova sigla criada pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. A legislação eleitoral pune severamente a infidelidade partidária, mas o deputado estava amparado no artigo que permite a mudança para siglas recém-criadas sem a perda do mandato. Segundo o juiz Ayrton Fernandes, o PMDB deixou de anexar procuração do suplente Lívio Luciano, que seria o principal beneficiado pela perda do mandato, daí o arquivamento do processo. Com a decisão, Francisco Júnior teve legitimada sua filiação ao PSD e fica livre da cassação do mandato. O processo vai para o arquivo do Tribunal Regional Eleitoral. 7-8. O mundo em sua casa. Política nacional. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, declarou ontem que não houve irregularidades na licitação realizada pelo órgão no final do ano passado. A concorrência foi feita para a compra de software destinado ao Cadastro Nacional Unificado de Processos Judiciais do CNJ. A licitação, no valor total de R$ 68 milhões, provocou polêmica em dezembro, quando uma das empresas participantes, a IBM, apontou direcionamento a favor da vencedora, a NTC. Planalto exonera diretor-geral do Denox e abre crise com o PMDB. O Palácio do Planalto decidiu exonerar nesta quinta-feira o diretor-geral do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, Elias Fernandes. Ele deixou o cargo após relatório da Controladoria Geral da União apontar irregularidades em sua gestão. Vinculado ao Ministério da Integração, o Denox teria sido responsável pelo desvio de R$ 192 milhões em obras tocadas pela autarquia. O agora ex-diretor do Denox tem como padrinho o líder do PMDB na Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, que pelo Twitter disse que estava na praia e não atenderia mais o telefone, que não parou de tocar após confirmada a exoneração. A queda do dirigente ocorreu no mesmo dia em que veio a público o desafio a Dilma Rousseff, feito por Henrique Eduardo Alves. O parlamentar havia menosprezado a possibilidade de a presidente enfrentar o maior partido do Brasil e exonerar seu apadrinhado. O governo vai brigar com metade da República, com o maior partido do Brasil, que tem o vice-presidente da República, 80 deputados, 20 senadores? Vai brigar por causa disso? Por que faria isso? Indagou Henrique Eduardo Alves em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Em nota, o Ministério da Integração afirmou que o secretário nacional de Irrigação, Ramon Rodrigues, assume interinamente o cargo. Com informações de Brasília, Apolos Neto. 7-10. O presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, Ricardo Lewandowski, aceitou o pedido liminar do governador de Roraima, José de Anchieta Júnior, do PSDB, para continuar no cargo. A decisão vale até o julgamento do recurso do governo no plenário do TSE. Em dezembro, Anchieta Júnior e o vice-governador Francisco de Assis Rodrigues foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Eles são acusados de fazer gastos ilícitos e movimentação financeira irregular com despesa de pessoal. Deputado do PP nega acúmulo de função pública. Diz a Constituição Federal, em seu artigo 37, que é proibido o acúmulo de cargo público e o recebimento de 2 proventos. Este parece ter sido o caso do deputado federal Pedro Henry, do PP do Mato Grosso, suspeito de também desempenhar a função de secretário estadual de saúde do governo mato-grossense.
Sem apresentar o pedido formal de afastamento do mandato como titular da Câmara dos Deputados, a assinatura de Pedro Henry aparece numa portaria do Diário Oficial do Estado do dia 20 de janeiro, já na condição de secretário de Saúde de Mato Grosso. O parlamentar se defende das acusações de duplicidade de cargo público, ao dizer que foi nomeado unilateralmente pelo governador Silval Barbosa. Henry considera que houve uma confusão da imprensa oficial, que não soube separar o ato de nomeação com a posse efetiva do cargo. A secretaria manda o ato eletronicamente, digitalmente, para publicação. E a imprensa oficial, porque ela publicou o ato no dia 16 de nomeação, ela entendeu que eu já havia tomado posse e mandou publicar como se secretário eu fosse, embora eu não estivesse possado. Porque a posse se dá com a assinatura da ata de posse. Ela não se dá com a nomeação. Henry acrescenta que jamais poderia ter assinado a portaria, já que estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. De acordo com o site Olhar Direto, que trouxe a denúncia em primeira mão, Pedro Henry já teria, inclusive, concedido entrevistas na condição de secretário de Saúde do Mato Grosso. O parlamentar também nega a acusação. A posse do deputado Pedro Henry como secretário de Saúde está marcada para o dia 30 de janeiro. Com informações de Brasília, Apolos Neto. Agora são 7h12. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Integrantes da Força Nacional de Segurança participam de treinamento ministrado por policiais militares de Goiás. A aula prática de tiro é apenas uma das várias instruções que 48 militares da Força Nacional de Segurança estão recebendo desde ontem no Centro de Instrução da Polícia Militar de Goiás, em Senador Canedo. Ministrado desde 2009 em Goiás, o treinamento inclui várias disciplinas que são usadas no combate diário à criminalidade, relata o comandante do Centro de Instrução da PM Goiana, Tenente Coronel Alexandre Flecha. Vieram participar de um treinamento prático operacional que está previsto na Força Nacional, em especial o efetivo que está operando dentro do estado de Goiás, na Operação Cerrado, fazendo um treinamento em 9 oficinas diversas, entre elas abordagem, patrulhamento, uso da força, tiro policial defensivo, entre outros. Isso mostra que a Polícia de Goiás hoje é referência aí quando a gente fala em treinamento? Não só em relação à doutrina, como em relação ao espaço físico, né, e as oficinas que nós temos hoje em Senador Canedo enquanto centro de instrução. Porque a instituição PM de Goiás ela está priorizando essa parte de treinamento prático operacional. Agora, isso não quer dizer que também a PM de Goiás não esteja trocando experiência e aprendendo também com o efetivo que vem de todo o Brasil, né, das polícias militares especial de todo o Brasil. Entre os 48 integrantes da Força Nacional de Segurança que participam do treinamento em Senador Canedo, 7 são mulheres. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h14. Um rapaz de 23 anos foi preso na tarde passada no centro, suspeito de roubar um Fiat Palio ano 2005. Segundo a Polícia Militar, ele foi flagrado tentando vender o carro por R$400 próximo à feira aberta. O suspeito já possui passagem por roubo, receptação e adulteração de veículo. E o Detran amplia a Operação Balada responsável em todo o estado. O número de equipes de fiscalização vai aumentar de 5 para 20. Mais 15 kits de operação foram adquiridos com cones, balões, barracas, mesas, cadeiras e bafômetros. Dados preliminares do Detran mostram uma redução de 26% no número de acidentes nos 4 meses de trabalho na capital. O diretor de operações do Detran, Coronel Sebastião Vaz, fala sobre a ampliação da fiscalização. Porque nós estamos agora já estendendo ele para todo o estado, aumentando esse raio de ação aqui no entorno da capital, vamos para o entorno do Distrito Federal e posteriormente para o Sudoeste. E os resultados, quer dizer, dessas abordagens, tanto a pessoas quanto a carros, ele realmente está sinalizando aí aquilo que era o foco da campanha, que é um processo de conscientização dos motoristas que frequentam bares e restaurantes, né, e normalmente ingerem bebida alcoólica. Nos 4 meses de atuação, foram mais de 30 mil abordagens e 12.372 testes aplicados.
Um dado interessante é que a resistência ao teste do bafômetro diminuiu. No início, cerca de 50% das pessoas se recusavam. Atualmente, esse número é de 5%. Um problema que ainda persiste são os avisos nas redes sociais para que as pessoas desviem das blitz, como explica o coronel. O próprio Ministério Público ele já está sinalizando que ele vai acionar essas entidades aí que estão exatamente fazendo esse tipo de divulgação. Nós vamos prestar essas informações ao Ministério Público e o nosso setor jurídico aqui ele já está estudando, inclusive, medidas judiciais, como já aconteceu em outro estado. Lembrando ao Folião que durante o Carnaval, a Operação Balada Responsável será reforçada nas cidades turísticas. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h17. A Polícia Civil instaurou um sindicância para investigar os leilões de sucatas de veículos em Goiânia. De acordo com o adjunto da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, Gleidson Carvalho, a decisão foi tomada após ser constatado que o roubo de automóveis do mesmo modelo dos arrematados aumentam depois dos leilões. De acordo com a polícia, somente na capital são comercializados aproximadamente 2.000 veículos batidos por mês, nos 3 maiores leilões do município. Segundo o delegado, todo o procedimento de compra e recuperação desse tipo de automóvel será fiscalizado. Segundo o delegado Itamar Lourenço de Lima, existem irregularidades em alguns leilões da capital. O presidente do Detran, Edivaldo Cardoso, garante que o procedimento de fiscalização está sendo realizado. 7h17. Libório Santos com as informações sobre o plantão nas rodovias. Bom dia. Bom dia. Nas últimas 24 horas nós tivemos em todo o estado de Goiás, em todas as rodovias estaduais e federais, um total de 23 acidentes, 9 feridos e 2 mortos. E mais uma vez aqui chamamos a atenção para o aumento do número de acidentes e também a gravidade, dos acidentes envolvendo motociclistas. Nós tivemos, por exemplo, os 2 mais graves acidentes nesse período, tivemos aí o envolvimento de motos. Abalroamento lateral na Jorge 080, quilômetro 67, entre Nerópolis e Pontalina. Caminhão, placa NKJ 7630 de Aparecida de Goiânia. O motorista Lucimar Batista de Souza saiu ileso. Segundo veículo, moto, placa NKA 7401 de Goiânia. Alessandro Manuel da Silva, vítima fatal. Colisão lateral ontem, por volta das 4 da tarde, BR 414, quilômetro 420, entre Anápolis e Corumbá. Moto, placa NKN 5854 de Anápolis. O condutor Jadson Jeder Nunes Barbosa, 49 anos, fatal. O segundo veículo não foi identificado porque evadiu. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A GR promove ações para mudar legislação contra o transporte coletivo. A Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos quer que Goiás tenha leis mais duras para combater o transporte clandestino. O presidente da AGR, Humberto Tanus, fala desta preocupação e das ações para mudar a legislação. A gente está muito preocupado com esse transporte clandestino, principalmente em relação à segurança. A gente tem um convênio com a CEFTRU, é um órgão da fundação da UNB. Nós temos um contrato com ele, já está no 7º mês de execução, que visa o reordenamento de todo o sistema de transporte intermunicipal para a gente licitar todas as 545 obras, 545 linhas de ônibus. Dentro dele também a UNB vai nos fornecer uma proposta de legislação, ou seja, está pegando tudo o que existe hoje em termos de legislação, em todo o sistema, e na parte específica do transporte clandestino, a orientação nossa, a UNB, é que se faça uma proposta de que seja radical, dura em relação à legislação. Humberto Tanus adianta as principais mudanças na lei. Primeiro, essa pessoa vai responder em juízo, vai responder criminalmente, ou seja, nós vamos fazer um boletim de ocorrência na Polícia Civil, ela vai ser indiciada criminalmente, vai responder um processo, vai ter que constituir um advogado, vai ter que pagar, vai ter que ir para audiência. A AGR vai fazer uma campanha de esclarecimento à população para evitar o transporte clandestino, que não possui seguros, além de colocar em risco a vida do usuário. O dirigente do órgão esclarece que todo veículo regular terá o adesivo oficial para informação ao passageiro. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21.
A Polícia Militar realiza daqui a pouco, às 8 horas da manhã, mais uma edição da Operação Duas Rodas. O objetivo é evitar crimes cometidos por motociclistas. Vamos conversar agora com o Coronel Wesley Borges. Ele é comandante da operação. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, comandante. Esta é a 8ª edição da Operação Duas Rodas. Como a polícia avalia o trabalho até agora? Nós estamos tendo um significativo redução no número de roubos, furtos e tráfico de drogas, nos quais são utilizados a moto como veículo para deslocamento dos criminosos. Hoje, qual que é o número de policiais envolvidos na operação? São 50 policiais, inclusive com o apoio do Giro, que é aquela equipe que utiliza motocicletas para o policiamento ostensivo, e o batalhão de trânsito. Como que é feita a abordagem? Nós montamos os bloqueios em pontos estratégicos, onde há registros de roubo a estabelecimento comercial e também a saídas a agências bancárias, onde é possível acontecer aquelas saídas de banco. Nesses bloqueios, nós abordamos motociclistas, também, em alguns casos, outros tipos de veículos, cujos ocupantes estejam em atitude suspeita, em função do grande número de assaltos praticados com a utilização de motos. Fiscalizamos também motocicletas, visando a prevenção de acidentes com esse tipo de veículo, documentação regular, e os que estiverem nessas condições são levados para o pátio do Detran. E o nosso terceiro objetivo durante o transcorrer dos bloqueios é atuar na área com histórico de tráfico de drogas e roubos a estabelecimentos comerciais. Os bloqueios acontecem em Goiânia e região metropolitana? Sim, eles acontecem somente em Goiânia ou na divisa diária, entre Goiânia e Aparecida, como o caso Rio Verde, Perimetral e outras vias que circundam a nossa capital. Como que tem sido a aceitação desse trabalho da Polícia Militar pela população de Goiânia? A população, a opinião pública tem nos agradecido, mesmo aqueles abordados, porque entendem que é uma atividade necessária para o combate ao crime que utiliza o veículo de duas rodas. Na realidade, o nosso objetivo é o agressor da sociedade. O cidadão, nós orientamos estar com a sua documentação pessoal e do veículo para evitar problemas. Nesse período chuvoso, é importante essa fiscalização também como uma medida preventiva a acidentes, principalmente em relação a pneus das motocicletas gastos. É importante que o motociclista esteja atento a isso. Pode derrapar na pista molhada e acabar levando o motociclista a ter uma consequência grave provocada pela queda. Coronel, o motociclista ou o criminoso muitas vezes se esconde atrás do capacete, né? Como identificar ou como diferenciar o cidadão comum do suposto criminoso? Geralmente o garupa, o que nós observamos é o comportamento do motociclista. O garupa, que geralmente está tranquilo, ele que é um cidadão comum, ele está geralmente se apoiando na motocicleta. O agressor não, o garupa, ele solta a motocicleta, ele está constantemente olhando para trás, olhando o retrovisor. A gente observa ele utilizando duas camisetas para o caso de uma rápida fuga após o assalto, ele trocar a camiseta. Ele substitui uma pela outra para tirar a fixação da sua vestimenta pela vítima. Coronel Wesley Siqueira Borges, comandante da Operação Duas Rodas, obrigado pela sua entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Tenha um bom dia. Tenha um bom dia. Obrigado, até logo. Obrigada. O Coronel Wesley Siqueira Borges, comandante, então, da Operação Duas Rodas, que começa
logo mais às 8 horas da manhã aqui em Goiânia. Secretaria da Saúde deve receber mais de R$1 bilhão em investimentos em 2012. Audiência no Ministério Público Federal discute caos da saúde em Goiás. Em pauta, o inquérito que apura eventuais ações e omissões. O procurador regional dos direitos do cidadão, Ailton Benedito de Souza, fala do objeto de apuração do Ministério Público Federal. Problemas relativos, por exemplo, à pactuação que existe entre os municípios de Goiás com o Estado e com a União. Pactuação em função da qual os municípios recebem os recursos da União e do Estado para investirem na prestação imediata do serviço à população. Seguramente, por tudo que está sendo apresentado na imprensa, o Sistema Único de Saúde em Goiás vivencia um caos, a população está sendo muito mal assistida. Isso decorre ou da falta de recursos, ou da falta de gestão adequada do Sistema Único de Saúde. Enfim, tudo isso aqui é objeto de apuração aqui no Ministério Público Federal. O secretário Antônio Faleiros fala das providências do Estado e do investimento de mais de R$1 bilhão na saúde do Estado de Goiás este ano. Nós não estamos tendo problema de saúde pública. O restante das ações de promoção de saúde estão sendo realizadas todas a contento. Alguns problemas com a necessidade, urgência e emergência das unidades hospitalares é que foram levantadas e que nós estamos resolvendo de comum acordo com o governo, com uma força-tarefa que criamos justamente com o governador para poder equacionar. Aplicamos R$1 bilhão e 13 milhões em saúde em 2011. O nosso orçamento esse ano de 2012 provavelmente será maior do que isso. Já temos um orçamento de 900 e poucos milhões já aprovado pela Assembleia e é claro que sempre há novas requisições de orçamento durante o ano. Você pode ter certeza que a gente vai minorar muito os problemas de saúde de Goiás. Agora, as administrações das nossas unidades de saúde, essas você pode ter certeza que vai melhorar e muito porque nós vamos transferi-las para a organização social. O Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h28. O Ministério da Saúde institui as unidades de acolhimento que darão atendimento a dependentes de crack em Goiânia. Goiás está em fase de implantação de 2 unidades de acolhimento a dependentes químicos. A gerente de saúde mental da Secretaria Estadual de Saúde, Luciana Aparecida Martins, explica o que muda na rede de atendimento. Permanecemos, com o investimento na ampliação dos centros de atenção psicossocial, que são aqueles espaços terapêuticos que visam ao tratamento e à reinserção social das pessoas com transtorno mental ou usuários de álcool e outras drogas. Mas aí nós vamos ter alguns dispositivos de suporte para esse serviço de média complexidade, que dentre eles, seriam a unidade de acolhimento transitório. Serão 2 modalidades para atendimentos à criança a partir de 10 anos a adultos de 18 anos, com acompanhamento em um local com características de residência, ou seja, atendimento 24 horas, para que a pessoa possa voltar ao convívio social sem a dependência. A ideia não é proporcionar somente o tratamento, mas oferecer o resgate do que a pessoa perdeu com o vício. No caso, a criança retornar à escola e o adulto a se encaixar no mercado de trabalho. O programa no Estado passa primeiro por uma fase de avaliação. O que nós estamos aqui pensando enquanto Estado, Secretaria Estadual de Saúde nesse momento, é no desenho da rede realmente, numa proposta para a implantação de todos os serviços, os que já existiam, as modalidades que já existiam e as novas que vão sair como a unidade de acolhimento agora. Está prevista a criação de mais 400 estabelecimentos em todo o país até 2014. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h30 agora. Semira divulga direitos da mulher em campanha de conscientização na Feira Hippie. A Secretaria dos Direitos da Mulher, Semira, acaba de firmar uma parceria com a Feira Hippie. O objetivo é utilizar o espaço da feira para prestar assistência e divulgar os direitos da mulher, já que a maioria do público que trabalha e que visita a feira é composta por pessoas do sexo feminino, conforme explica a superintendente da Semira, Flávia Cruvinel. Essa parceria é extremamente importante no enfrentamento à violência à mulher, principalmente. A Feira Hippie hoje ela tem 9.000 bancas e 80% são de mulheres. E o público também, 90% é um público feminino. É importante para que a gente possa fazer um trabalho destas expositoras, principalmente com as servidoras
das facções, das confecções, que hoje tem um grande número de profissionais, de estar levando o conhecimento delas, o que é violência doméstica, a Lei Maria da Penha, quais os direitos que elas têm, onde procurar ajuda, e a Secretaria conta com a unidade nossa de atendimento, que é o Centro de Referência Estadual da Igualdade, e lá nós fazemos um trabalho de orientação na área jurídica, social e psicológica. Então isso ganha tanto a Secretaria da Mulher quanto a Feira Hippie, as expositoras e, consequentemente, as clientes também. A parceria da Semira com a Feira Hippie foi firmada com apoio do presidente da feira, Manuel da Abadia. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31. O Procon Municipal divulga hoje um balanço da fiscalização em bancos da capital. Nós conversamos agora com o diretor-geral do órgão, José Alício de Mesquita. Bom dia. Bom dia, Karine Pinheiro, bom dia, Gil Bonfim, bom dia a todos os ouvintes do programa O Mundo em Sua Casa. Nós estamos aí com a operação aí nos bancos, verificando a questão do cumprimento da lei municipal, que exige instalação das divisórias nas agências bancárias, e para que o consumidor ele tenha mais privacidade nas suas movimentações financeiras, evitando aquela famosa os olheiros que ficam ali observando quanto de dinheiro você está pegando e repassando essas informações para os bandidos lá fora. Então, a questão da divisória é muito importante para o consumidor ter privacidade quando vai fazer suas movimentações financeiras. A questão também dos assentos e dos bebedouros. Os bancos que têm aí um lucro muito alto durante o ano, ele tem que oferecer um serviço de qualidade para os clientes, coisas que muitas agências não vêm acontecendo, e o Procon está aí autuando essas agências. Esse ano vamos fazer um trabalho muito intenso aí, muito firme nessas agências bancárias, para que as leis sejam cumpridas. Diretor, o que foi verificado até agora? Os bancos têm cumprido a lei? Olha, em 70% os bancos aí têm cumprido a lei, têm instalado as divisórias, mas algumas agências aí, principalmente Banco Itaú e Bradesco, não cumpriram essa lei, não instalaram essas divisórias, e por isso estão sendo autuados e vão ser multados, e nós vamos continuar fiscalizando para que a lei seja cumprida. É aquilo que eu disse, o consumidor precisa de privacidade das suas movimentações financeiras, precisa ser bem atendido, e alguns bancos, algumas agências não estão respeitando o consumidor, respeitando o cliente. E como o cliente pode reclamar? O cliente pode reclamar ligando no 0800 646 0156 no Procon, ou indo até a Avenida Tocantins, número 191, no Procon Goiânia, que estamos lá à disposição para atender todos os consumidores. O Procon, ele tem recebido muitas reclamações dos usuários, ou poucas pessoas conhecem essa lei que regulamenta o atendimento bancário em Goiânia? Olha, Karine, as pessoas estão hoje muito linkadas aí, muito atentas aos seus direitos. Nós temos recebido no órgão muitas reclamações, em que principalmente a questão de fila de banco, que o consumidor, por lei, ele tem que ficar no banco no máximo 20 minutos nos dias úteis e 30 minutos nos dias que antecedem feriados ou após feriados. Às vezes o cliente liga do Procon reclamando que está a 40, 50 minutos numa fila. Aí nós enviamos nossa equipe de fiscalização e autuamos essa agência e posteriormente multamos essa agência. Porque ficar em fila, hoje ninguém tem tempo a perder, ficar em banco é muito estressante, sendo que tem uma lei que protege o consumidor, para que ele fique 20 minutos. Tem melhorado muito, mas há muito o que melhorar, muito o que fazer. José Alício de Mesquita, diretor-geral do Procon Goiânia, muito obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, tenha um bom dia. Bom dia a vocês, estamos aqui à disposição sempre que for necessário. Procon Municipal realizando então fiscalização nos bancos de Goiânia. 7h35. E a OVG já tem a data para o anúncio dos novos contemplados com a Bolsa Universitária. O programa Bolsa Universitária, coordenado pela Organização dos Voluntários de Goiás, vem se aprimorando a cada ano. Para 2012, a novidade é a Bolsa Integral, que vai depender inclusive do bom desempenho do aluno beneficiado.
Milhares de jovens que se inscreveram no programa no final do ano passado já passaram por uma avaliação e aguardam com ansiedade o anúncio dos nomes beneficiados. Anúncio que já tem data definida, segundo o coordenador da OVG, Afrene Gonçalves. O anúncio dos contemplados será feito pelo governador Marconi Perillo e pela presidente da OVG, Valéria Perillo, no próximo dia 6 de fevereiro, às 9 horas, no Centro de Convenções. Será divulgada a lista dos 9.000 contemplados com a bolsa parcial, que vai variar de R$300 a R$500, e anunciado a inscrição, que vai acontecer em março, de 1.000 bolsas integrais. Quem pode participar dessas bolsas integrais? A bolsa integral é para quem tem renda familiar de até 1,5 salário. E a bolsa parcial, renda familiar de até 6 salários mínimos. Qual a previsão para esse programa para esse ano? A previsão, nós temos já 13.000 beneficiários atualmente, com mais esses 10.000 que serão anunciados, serão 23.000 contemplados, que somado com os contemplados anteriormente, nós vamos completar a marca de 105.000 jovens beneficiados com o programa Bolsa Universitária, programa este implantado no primeiro governo de Marconi Perillo. E na manhã de hoje, às 9 horas, a OVG vai receber 1.000 cadeiras de rodas de modelo hospitalar. Elas foram fabricadas pela agência prisional utilizando-se de mão de obra de presos e todo o material foi fornecido pela OVG. Essas cadeiras serão distribuídas a unidades de saúde e entidades sociais cadastradas. Os internos que executam o trabalho recebem um salário mínimo por mês, além de serem beneficiados com a redução em suas penas. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. Animais silvestres usam parques e residências de Goiânia como refúgio no período de chuvas. As lagoas formadas em período de chuva e o desenvolvimento da vegetação têm atraído animais silvestres, que se utilizam desses locais como moradia, refúgio e reprodução. Pássaros como garibaldi, inhumas, garças e socós, além de jacarés e cobras, foram encontrados pela AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente, em Lagoas e até residências em Goiânia. De acordo com a gerente de proteção e manejo da fauna silvestre da AMA, Marise Gibrail, quem tiver a casa invadida por um desses animais deve observá-lo de longe e entrar em contato com a AMA pelo telefone 156. Quando tiver um problema com um animal silvestre, ligue no telefone 156, que é o telefone de atendimento ao cidadão, né, da Prefeitura de Goiânia. Mas o que a gente orienta é que a pessoa nunca tente fazer o manejo, né? De repente é uma serpente, ela pode não ter veneno, pode não ser, por exemplo, uma cascavel, uma jararaca, uma jiboia. Ela não tem veneno para inocular, mas a boca dela tem uma microbiota bem rica, tem bactéria, tem protozoário, então a pessoa pode sofrer uma mordida e uma infecção muito grave. Ou um macaco, né, levar uma mordida que transmite um monte de doenças. Então, o que a gente orienta a população? Observar a distância, né, respeitando a vida do animal silvestre, mas se por acaso o seu ambiente for invadido, ligar imediatamente para a AMA, né, e aguardar os técnicos chegarem para fazer esse trabalho. Marise lembra ainda que durante passeios pelos parques de Goiânia, os pais devem ficar atentos e orientar os filhos a não interagir e nem dar comida aos animais. Além de avançar e até traumatizar a criança, animais silvestres podem transmitir doenças, como a raiva. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Repetindo, o número de atendimento da AMA é o 156. 7h39 agora. Inscrições para cursos no Centro Cultural Gustavo Ritter terminam hoje. Os interessados em inscrever nos cursos oferecidos pelo Centro Cultural Gustav Ritter, unidade da Secretaria de Cultura, podem procurar o local até hoje, das 8 às 11h30 da manhã e da 1h30 da tarde às 6 horas da noite. A taxa do teste de aptidão custa R$10. Os testes serão realizados de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, conforme explica Carlos Roberto Pereira, supervisor da escola. Para as inscrições, qualquer pessoa pode vir nos procurar aqui, é cobrada uma taxa de R$10. Na inscrição, qualquer pessoa pode estar se inscrevendo, não precisa ser o próprio candidato. Para a escola de música, a gente requer que o candidato, a criança tenha a partir de 8 anos e que seja alfabetizada. Na escola de dança, para o curso de balé clássico, são crianças de 6 a 10 anos de idade. De dança flamenca e jazz, a partir dos 12 anos. E de teatro também, assim, o curso de teatro infantil, crianças a partir de 7 anos. O curso de iniciação teatral, eles são crianças a partir de 12, e o curso de oficina de espetáculo e formação do ator a partir de 15 anos. Para frequentar os cursos, após aprovado no teste de aptidão, é preciso pagar taxa de matrícula no valor de R$30 e 8 mensalidades de R$15. As aulas são 2 vezes por semana, com 1 hora de duração. A Escola de Música oferece cursos de violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico e elétrico, violão,
piano, flauta, clarineta, saxofone, trompete, trombone, tuba, bateria, teclado, canto lírico, canto popular, canto coral, teoria e percepção da música. A escola de dança oferece os cursos de balé clássico, do qual faz parte o sapateado, dança flamenca e jazz. A escola de teatro oferece cursos de teatro infantil, iniciação teatral, formação do ator e oficina de espetáculo. O Centro Cultural Gustav Ritter fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, em Campinas. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h41. Amanhã é dia do maior clássico do futebol goiano. As notícias do esporte você confere a seguir com José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Fechando a segunda rodada do primeiro turno do Campeonato Goiano, primeira fase, a Aparecidense bateu o Goianésia por 3-1 ontem à noite no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. O time aparecidense, derrotado pelo Goiás por 5-0 na primeira rodada, conseguiu se reabilitar e ocupa o 7º lugar com 3 pontos. Uma briga agendada pela internet por torcedores do Goiás e do Vila Nova no início do mês, no Parque Framboyant, em Goiânia, levou o Ministério Público a pedir na Justiça a suspensão das atividades de 2 torcidas organizadas. O pedido abrange a proibição do uso de vestimentas, faixas, cartazes, bandeiras, instrumentos musicais ou de qualquer outro meio que possa identificar as torcidas organizadas no estádio Serra Dourada no próximo sábado, durante o clássico entre os 2 times, ou em reuniões organizadas por seus membros neste período de 30 dias, sob pena de proibição da entrada no estádio, antes que sejam tomadas outras providências, disse o promotor Denis Bimbati. Sim, eu quero deixar claro que o Ministério Público tem consciência de que não são as torcidas organizadas em si as responsáveis por todo esse caos que existe hoje de provocações, de ameaças e até de morte envolvendo torcedores de futebol em Goiás. Grande parcela dessas pessoas envolvidas em confusões não são cadastradas às torcidas organizadas. Alguns se dizem membros dessas torcidas, mas de fato não são. Mas nesse caso concreto, houve a participação de membros cadastrados das torcidas organizadas e daí o motivo pelo qual o Ministério Público acionou essas torcidas. Essas pessoas que não são integrantes de torcidas, se cometerem crimes como qualquer outro, também vão responder, podem ser proibidas de entrar no estádio, além de podem até mesmo ser presas. E agora nós aguardamos a compreensão aí do Poder Judiciário, a sensibilidade do juiz responsável ao nosso pleito, que foi bastante comprovado os fatos. O presidente da torcida organizada Esquadrão Vilanovense, Mário Abrão Júnior, admite que não tem controle sobre os associados. Pai, como que você vai controlar, né? Não tem um site de pedofilia nas redes sociais e não, a Polícia Civil também não dá conta de controlar. Então como que nós vamos controlar? São os nossos componentes da internet. O presidente da torcida organizada Força Jovem, Cleomar Marques, alega que a briga pela internet foi agendada por 4 pichadores conhecidos de Goiânia e não pela torcida organizada. Hoje, juntando a Força Jovem e a Esquadrão Vilanovense, são mais de 25 mil pessoas cadastradas. Então, se você tem infelizmente, vai ter um problema numa periferia, um vai torcer para o Goiás, ou o outro torce para o Vila, ou vice-versa. Sempre terá essa questão. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Esse problema de torcidas organizadas chegou às vias de fato. Ontem à noite, no conjunto Irapuru e Senador Canedo, um tiroteio entre torcedores do Vila Nova e do Goiás causou muitas vítimas. Detalhes na nossa programação. Polícia Militar vai garantir a segurança dos torcedores no clássico de sábado.
300 policiais foram escalados pela Polícia Militar para garantir a segurança dos torcedores dentro e fora do estádio Serra Dourada no próximo jogo entre Goiás e Vila Nova, marcado para este sábado. O tenente-coronel Sérgio Katayama, da Polícia Militar, falou sobre o aparato policial montado para o jogo. Nosso esquema é o esquema realmente de policiamento de grandes eventos aqui no Serra Dourada. Nós teremos 300 policiais militares escalados nas imediações e dentro do estádio Serra Dourada e também na sua área externa, nas plataformas, nas principais vias, nós teremos aí o policiamento convencional executado pelas diversas unidades diárias da capital. Estaremos com cerca de 70 veículos, 70 viaturas do lado de fora do estádio Serra Dourada. Katayama afirmou que se a justiça permitir a presença de torcidas organizadas durante o jogo, a PM fará a escolta da Força Jovem e do Esquadrão Vilanovense no percurso entre as sedes e o estádio. Depende do Poder Judiciário. Se ele decidir a favor da torcida organizada, faremos esse trabalho. Mas se for proibida a entrada deles uniformizados no Serra Dourada, nós não faremos esse transporte. O Ministério Público solicitou à Justiça a concessão de medida liminar para suspender o funcionamento das torcidas organizadas. O pedido do Ministério Público ocorreu depois de novo confronto entre as duas torcidas no dia 7 de janeiro no Parque Flamboyant. A briga generalizada foi previamente combinada pela internet. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h47. Goiás pode promover a estreia de Vitor, Thiago Humberto e Reis no clássico de amanhã contra o Vila. Tá chegando a hora. Amanhã Goiás e Vila Nova se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Goiano, às 17 horas no estádio Serra Dourada. E no Goiás, o técnico Enderson Moreira já poderá contar com os jogadores Vitor, Thiago Humberto e o atacante Reis, que estavam se preparando, porém não estavam relacionados. Os ingressos para este jogo já estão disponíveis nas bilheterias do estádio Ailê Pinheiro, na Serrinha, com os valores de R$20 para a arquibancada e R$40 para as cadeiras. O presidente João Bosco Luz fez um apelo aos torcedores para que deem um espetáculo nas arquibancadas, contribuindo para que seja correspondido em campo às expectativas para este clássico, que é o maior do Centro-Oeste. Rondinelli Dantas para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Vila Nova acha que chegou a vez de vencer um clássico contra o Goiás. O Vila Nova treina em 2 períodos nesta sexta-feira, visando o jogo de amanhã contra o Goiás no estádio Serra Dourada às 5 da tarde. Jogo válido pela terceira rodada do Goianão 2012. Técnico Roberto Cavalo, que não deverá fazer muitas alterações no time que goleou no último meio de semana o Rio Verde, jogando em Aparecida de Goiânia. Mesmo porque foi a primeira vitória conquistada pelo comandante colorado desde a temporada passada. Em relação a reforços, é bem provável que hoje a diretoria do Vila anuncie mais uma contratação. Trata-se do volante de 22 anos, Maicon, que por último estava no Paraná. O jogador é conhecido do comandante colorado. A diretoria do Vila segue negando esta informação, que o jogador está contratado pelo Tigrão. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a terceira participação do atual campeão goiano, o Atlético, vai ser no interior, no atual campeonato goiano. Joga em Goianésia contra o time da casa. O Atlético treinará hoje à tarde no CCT do Setor Urias Magalhães para o jogo de domingo contra o Goianésia, naquela cidade. O técnico Hélio dos Anjos vai mexer no meio-campo do time, já que não contará com o volante Fernando Bob, que foi expulso na vitória diante da Anapolina, 2-1 na última quarta-feira em estádio Serra Dourada. Para o jogo contra o Goianésia, o atacante Felipe ainda fica fora do time. O William pode até estar no banco de reservas. Tudo isso vai depender especialmente do treinamento desta tarde, em que o técnico Hélio dos Anjos deve definir o time para o jogo contra o Goianésia. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h50 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato.
Novo tipo de empresa individual deve reduzir informalidade no estado. A empresa individual de responsabilidade limitada, a Eireli, ainda é pouco conhecida pela população. Ela entrou em vigor no último dia 9 e deve se tornar uma preferência entre os pequenos empresários. Para ser constituída, a Eireli deve ter capital social mínimo de 100 salários mínimos. Segundo o presidente da Junta Comercial do Estado, Veríssimo Aparecido da Silva, a maioria daqueles que formaram uma sociedade limitada vai migrar para a nova modalidade. Um dos motivos é que a Eireli pode ser formada por um titular apenas, eliminando a necessidade do sócio com pequena participação, muitas vezes usado só para atender à lei. Outra vantagem é que o patrimônio da pessoa física fica resguardado. Quando ele entra dentro de uma empresa limitada, ele já entra abraçando a causa, sabendo que aquele capital que ele registrou tem juízes que buscam no seu bem patrimonial, no seu imposto de renda, tudo que ele tem e arresta numa causa trabalhista. Com a Eireli, isso não vai ser possível. Então, com a Eireli, eu acredito que o pessoal que está na informalidade, o pessoal que entrou como microempreendedor individual, ele vai migrar para a Eireli porque ele vai ter condições de crescimento mais intenso. A Junta Comercial do Estado já está fazendo o registro do novo tipo de empresa. O presidente da JUSEG, Veríssimo Aparecido da Silva, acredita que a procura deve aumentar com a divulgação da nova lei. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. Goiás quer regularizar 36 mil imóveis. O Estado vai economizar 8 milhões de reais com a dispensa de reconhecimento de firma. A medida partiu da Agência Goiana de Habitação e foi acatada pela Corregedoria de Justiça. O presidente da AGEAB, Marco Abrão, ainda ressalta outra vantagem. Além da economia, a gente ganha tempo. Então isso vai dar uma velocidade maior no processo de regularização fundiária em todo o estado de Goiás. Cada família com renda de até 3 salários mínimos vai poupar R$ 232. É o valor de cada escritura. Marco Abrão também explica que os cartórios não terão perda com a economia gerada às famílias e ao Estado. Somente com esses 36 mil processos que estão em andamento dentro da GEAB, será gerada uma economia de R$ 8.352.000. E mais ainda, os cartórios não perdem. Por quê? Porque essas pessoas, até esse momento, até o momento da regularização, eles não eram usuários de cartórios. E a partir da regularização, eles serão usuários. A partir daquele momento que ele tem a sua escritura para fazer a venda, para fazer qualquer transação desse imóvel, ele precisará usar os cartórios. E também, então, é uma medida boa para os cartórios. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Preço da carne deve seguir em baixa até o fim da quaresma em Goiás. As chuvas e a queda na procura pela carne provocaram redução de até 15% no preço da carne bovina, suína e de frango. O quilo de alcatra e contrafilé custava R$ 19,00 no final de dezembro. Hoje, com esse mesmo valor, é possível comprar 1 quilo e 195 gramas do produto. O quilo do pernil sem osso era vendido por R$ 10,80 e hoje é encontrado por R$ 9,80. Já o frango resfriado baixou de R$ 4,65 o quilo para R$ 2,99. De acordo com o vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Carnes Frescas de Goiás, Roberto de Nazaré Correia, apesar da queda do preço, não houve aumento de vendas. Segundo ele, é comum que isso ocorra no início do ano, quando os consumidores têm uma série de gastos extras. Nós estamos aí em período de início de aula, gasto com colégio, férias, isso tudo provoca uma retração do mercado. Com retração do mercado e uma maior oferta de gado, a consequência é a baixa dos preços. O consumo ele está mais ou menos estabilizado, ele não teve aumento. Roberto Correia explica que a chuva proporciona aumento de oferta de carne bovina, assim como a de frango. Para ele, os preços devem se manter por um tempo, já que muitos reduzem o consumo de carne no período da quaresma, logo após o carnaval. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. Abertas inscrições ao concurso do Banco do Brasil. O concurso será realizado para a formação de cadastro de reserva para o cargo de escriturário em Alagoas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, São Paulo, Tocantins, Goiás e Distrito Federal. Em Goiás serão classificados 1.200 candidatos. Para participar é necessário ter certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio e idade mínima de 18 anos completos até a data da contratação. A seleção é composta por provas objetivas e exames médicos. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais com remuneração de R$ 1.400
R$908 mensais e gratificação semestral de 25%. Segundo o gerente regional de gestão de pessoas do Banco do Brasil, José Voltarelli Bovo, dentre as vantagens de se trabalhar na instituição está a garantia de benefícios. Trabalhar no Banco do Brasil hoje é interessante porque tem um quadro de carreira bem definido, em que a pessoa, assumindo como escriturário, ele pode depois desenvolver o seu potencial e ascender na carreira. E então ele começa como escriturário e depois poderá vir a ocupar diferentes cargos de acordo com as suas competências desenvolvidas. Além do que, existe uma remuneração básica hoje e também a possibilidade de participar de fundos de previdência e de uma caixa de assistência do porte da CACI e também do fundo de previdência que é a Previn. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 14 no site www.sesgranrio.org.br. A taxa é de R$ 42. O último concurso realizado pelo Banco do Brasil tem validade até o dia 10 de maio deste ano. O gerente José Voltarelli garante que os classificados serão chamados até a data de acordo com a disponibilidade de vagas. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. Pelo menos 20 pessoas ainda estão desaparecidas no Rio de Janeiro após o desabamento de 3 prédios no centro da cidade. Chega a 6 o número de mortos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 6 pessoas ficaram feridas. Em entrevista coletiva, o prefeito Eduardo Paes descartou a hipótese de explosão no local. Ele também disse que as obras que estavam sendo feitas em 2 andares de um dos prédios não precisavam de autorização da prefeitura. A retirada dos escombros dos 3 prédios que desabaram deve durar 2 meses. O governador Sérgio Cabral decretou luta oficial de 3 dias no estado do Rio de Janeiro em memória dos mortos do desabamento. De Porto Alegre, onde participa do Fórum Social Temático, a presidente Dilma Rousseff manifestou solidariedade às famílias que perderam parentes na tragédia. O país registrou no ano passado mais de 30 mil novos casos de hanseníase. Houve queda de 15% na comparação com 2010. Apesar disso, o Brasil ainda é o segundo país que mais registra casos da doença, atrás apenas da Índia. O Ministério da Saúde vai liberar R$16 milhões para 245 municípios considerados prioritários para o tratamento da hanseníase. E o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio, anunciou ontem a saída da presidente do órgão, Malvina Tutman. Ela ficou 1 ano no cargo. O INEP teve 3 presidentes desde 2009. Segundo o Ministério da Educação, a mudança faz parte da estratégia para uma nova gestão. O Enem, preparado pelo INEP, apresentou problemas nas 3 últimas edições do exame, como furto de provas e vazamento de questões. O ator Reinaldo Gianecchini recebeu alta ontem do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. A assessoria do hospital confirmou que ele deixou a unidade, mas não deu detalhes sobre a continuidade do tratamento. Gianecchini luta contra um câncer no sistema linfático desde agosto do ano passado. Ele passou por um autotransplante recentemente. 7h59, Noticiário Internacional. O Partido Comunista de Cuba vai debater uma centena de propostas para se modernizar. A discussão acontecerá amanhã em uma inédita Conferência Nacional do Partido. Entre as propostas estão limites de tempo para permanência em cargos do governo, acabar com a discriminação a homossexuais e incentivar as reformas do presidente Raul Castro. Foi preso ontem na França o dono da empresa de próteses mamárias PIP, suspeita de fraudar os produtos com silicone industrial. O Ministério Público francês quer que Jean-Claude Mas e outro executivo da PIP sejam indiciados por homicídio culposo e lesões involuntárias. Em Goiânia, o número de pacientes que precisam fazer a retirada de transplantes é de 500 mulheres. O Vaticano foi sacudido por um escândalo de corrupção ontem. A investigação de uma televisão italiana informou que uma autoridade do alto escalão foi transferida após reclamar sobre irregularidade na concessão de contratos. O programa Os Intocáveis, transmitido pela televisão privada L7, mostrou na noite de quarta-feira o que disse serem cartas enviadas em 2011 pelo arcebispo Carlo Vigano, então vice-governador da cidade do Vaticano, a seus superiores, incluindo ao Papa Bento XVI, sobre a corrupção. Organizações humanitárias alertaram para torturas generalizadas na Líbia. Vários supostos ex-cadafistas que foram detidos morreram após terem sido interrogados, segundo a Anistia Internacional. A organização Médicos Sem Fronteiras anunciou que vai suspender o trabalho em centros de detenção.
Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Thaís Oliveira. Central técnica Otair José. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de teleradiodifusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, bom fim de semana a todos. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.